Ei, gente! Preparados para conhecer mais uma etapa do Design Thinking? Na última semana, tivemos uma aula síncrona sobre a etapa Análise e Síntese, em que utilizamos uma dinâmica de sobrevivência da NASA para entendermos essa fase. Espero que tenham gostado. Meu nome é Hannah e hoje eu vou falar sobre a terceira etapa do Design Thinking, a ideação, uma etapa para soltar a criatividade e inovar. Mas antes, vamos recapitular o que já fizemos. Primeiro, vocês realizaram uma imersão nos temas por meio da pesquisa DESC e entenderam melhor o contexto do problema a ser solucionado. Partiram para a árvore de problemas, em que puderam entender as causas e os efeitos do problema central definido. Depois, vocês utilizaram um mapa de empatia para entenderem um cliente relacionado a esse problema central. Por fim, na etapa de análise e síntese, vocês segmentaram o problema central, ou seja, divergiram nas discussões e preencheram os cartões de insight, completando a análise do problema. Aí vocês partiram para a síntese, convergindo novamente em um único problema. Para isso, vocês utilizaram a ferramenta Point of View. Assim, agora vocês já têm um problema único, específico e bem definido relacionado a um dos grandes 4 temas do desafio. Agora a gente vai passar para uma das etapas mais divertidas do Design Thinking, a ideação. Afinal, o que é ideação? Se pesquisarmos no dicionário, veremos que é o ato ou efeito de idear. É a formação e o encadeamento das ideias, é a concepção de algo. Assim, essa fase tem como objetivo gerar ideias inovadoras para solucionar o problema estabelecido. E para isso, utilizam-se as ferramentas de síntese criadas na fase anterior para estimular a criatividade e gerar soluções que estejam de acordo com o contexto do assunto trabalhado. Nessa fase, é importante que haja variedade de perfis de pessoas envolvidas no processo de geração de ideias, para que esse momento seja rico e diverso. E é por isso que o desafio é um projeto multidisciplinar que envolve 8 diferentes engenharias. Além disso, normalmente inclui-se no processo aqueles que serão servidos pelas soluções que estão sendo desenvolvidas. Assim, além da equipe multidisciplinar do projeto, são selecionados outros membros, como clientes e profissionais de áreas relacionadas ao tema em estudo. Entretanto, no desafio, sabemos que este envolvimento torna-se mais complicado, por isso não é obrigatório, mas sintam-se à vontade caso queiram envolver mais pessoas além do grupo nessa etapa. Continuando, a fase de ideação geralmente se inicia com a equipe de projeto realizando brainstorms, ou no português, tempestades de ideia, ou como eu gosto de chamar, toró de ideias. Então, esses brainstorms são realizados ao redor do tema a ser explorado e com base nas ferramentas até então utilizadas, ou seja, a árvore de problemas, o mapa de empatia, os cartões de insight e o point of view. As ideias geradas ao longo desse processo são anotadas e constantemente validadas em reuniões com o cliente, utilizando, por exemplo, uma matriz de posicionamento, que veremos mais para frente. É importante dizer que, devido ao nosso curto tempo e à pandemia, a validação com o cliente fica comprometida no desafio, então o grupo sozinho valida as ideias. Mas, mais uma vez, caso tenham um contato facilitado com o cliente do problema de vocês, não deixem de usar. A validação será ainda mais rica assim. E como de costume, para realizarmos essa etapa, será necessário o uso de 2 ferramentas que auxiliarão no processo da ideação, o brainstorm e a matriz de posicionamento. Com essas 2 ferramentas, vocês vão percorrer o segundo diamante do Design Thinking. Vocês lembram desse conceito? Com o brainstorm, vocês vão divergir gerando ideias para solucionar o problema. Começando com o brainstorm, o que é essa ferramenta? Bem, ele é uma técnica para estimular a geração de um grande número de ideias em um curto espaço de tempo. Geralmente realizado em grupo, é um processo criativo conduzido por um moderador, responsável por deixar os participantes à vontade e estimular a criatividade, sem deixar que o grupo perca o foco. No desafio, o moderador será um monitor ou monitora de cada grupo. Assim, essa ferramenta será construída em conjunto com eles. E quando devemos usar o brainstorm? Bem, basicamente é em momentos que se necessita de um grande volume de ideias,
No processo de ideação, o brainstorm possibilita uma abordagem rica para gerar ideias em cima de questões relevantes que nasceram durante as fases de imersão e de análise. E como usar? Como é uma técnica bastante utilizada para diversos fins e atividades, muitas vezes a gente denomina de maneira equivocada uma reunião de brainstorming simplesmente porque ela tem por objetivo final a geração de ideias. No entanto, para que o brainstorming seja direcionado e focado na solução criativa de oportunidades identificadas, pode-se utilizar os dados coletados na fase de imersão. Além disso, para que um brainstorming tenha sucesso, é preciso estar atento a 4 preceitos. O primeiro deles é a qualidade pela quantidade. A qualidade e a assertividade das ideias geradas se atinge através da quantidade. Quanto maior a quantia de ideias geradas pelo grupo, maior é a chance de produzir uma solução inovadora e funcional. Aqui é possível utilizar uma ferramenta chamada Crazy 8, em que cada participante individualmente tem 8 minutos para gerar 8 ideias diferentes para solucionar o problema. O segundo preceito é evitar julgar as ideias. Críticas não devem atrapalhar o processo criativo e a geração de ideias ousadas. O foco deve estar em aprimorar e produzir ideias, adiando a avaliação para um momento posterior. O terceiro preceito é: ideias ousadas são bem-vindas. Ideias ousadas são bem-vindas. Novas ideias ou diferentes ângulos de uma mesma ideia podem gerar soluções inovadoras. Por isso, é positivo contribuir com perspectivas ousadas, sem deixar o senso crítico inviabilizar o debate e o desenvolvimento da ideia. Por fim, o quarto critério é combinar e aprimorar ideias. O brainstorm ele deve ser 100% colaborativo. Então, as ideias podem ser combinadas, adaptadas, transformadas e desmembradas em muitas outras por qualquer um da equipe. Vamos a um exemplo? Vamos começar com a frente de inovação. Uma empresa pesquisou a fundo seus processos internos e chegaram no seguinte cartão de insight: nossa empresa de e-commerce não está conseguindo entregar todos os pedidos feitos no site dentro do prazo estipulado. Então, para resolver esse problema, podem ser feitas perguntas como: em média, por quanto tempo as entregas atrasam? Como é o processo de comunicação entre a compra realizada e o setor que deverá fazer a entrega? Qual é o atual volume da frota responsável por cobrir todos os pedidos? O toró de ideias virá quando o grupo começar a responder esses questionamentos. Então, se, por exemplo, for identificado que a frota que faz as entregas está aquém do necessário, pode-se sugerir como ideias no toró de ideias: 1. Aumentar a frota de caminhões próprios. 2. Contratar motoboys. 3. Contratar empresas de entrega terceirizada. 4. Entregar os produtos via drone. 5. Usar Uber Flash. As possibilidades aqui são muitas e, nesse momento, o mais importante é a quantidade. Agora vamos para um exemplo de sustentabilidade. O cartão de insight utilizado foi: uma indústria de alimentos não está conseguindo diminuir seu percentual de emissão de gases poluentes. Para resolver esse problema, podem ser feitas perguntas como: quais são os processos produtivos dessa empresa? Em média, qual é a porcentagem estimada de emissão de gases na indústria desse ramo? Existe um setor ambiental dentro dessa empresa? Então, a tempestade de ideias virá quando o grupo começar a responder tais questionamentos. Se, por exemplo, for identificado que existe um processo na cadeia produtiva que está emitindo mais gases do que o necessário, pode-se sugerir ideias como substituir a matéria-prima utilizada, substituir o maquinário, identificar novas tecnologias para o processo, substituir a fonte de energia do processo. Mais uma vez, lembrem-se que o importante aqui é soltarem a criatividade, pensarem em quantidade e não em qualidade, não julgarem nenhuma ideia até o momento e serem colaborativos. Como o brainstorm será realizado junto ao monitor ou monitora de cada grupo, teremos apenas 2 critérios de correção para essa ferramenta. O primeiro é realizar o brainstorm em conjunto com o monitor ou monitora de cada grupo. 2. Submeter no Moodle o PDF das ideias geradas no brainstorm. Agora vamos para a segunda ferramenta que vocês vão utilizar: a matriz de posicionamento.
Essa matriz é uma ferramenta de análise estratégica das ideias geradas lá no brainstorm. Ela é utilizada na avaliação dessas ideias a partir de critérios norteadores. O objetivo dela é apoiar o processo de decisão, a partir da comunicação eficiente dos benefícios e dos desafios de cada solução, de modo que as ideias mais estratégicas sejam selecionadas para a fase de prototipação, que é a próxima etapa do Design Thinking. Para preencher a matriz de posicionamento, a gente lista as ideias geradas no brainstorming, podendo haver um agrupamento por semelhança, ou no caso de um volume muito grande de ideias, uma seleção prévia. Em seguida, cruzam-se os critérios norteadores de maneira a formar uma matriz que é preenchida colaborativamente, avaliando como cada ideia atende a cada requisito. É importante ressaltar que no desafio de introdução, os critérios norteadores já estão pré-definidos. Cabe ao grupo realizar a avaliação com base neles. Vocês encontrarão um modelo pronto no formato de Google Sheet da matriz de posicionamento no Moodle, bem como um PDF de instrução que reforça como deverá ser preenchida. Bem, passando agora para os critérios norteadores da matriz de posicionamento, são eles. 1. O quanto a solução é diferenciada e criativa em relação ao que já foi feito no tema em questão, o que já existe. 2. Qual a possibilidade de adaptar a solução a outras situações e qual a relação entre investimento de recursos e crescimento da solução. 3. O quão viável econômica e tecnicamente é a proposta. O quão real é o problema escolhido pelo grupo. O quanto vocês se empatizaram pelos afetados, ou seja, pelos clientes, e se a solução proposta ajuda a resolver o problema escolhido. Por fim, o quanto você desejaria implementar a solução enquanto investidor e o quanto aquela solução te ajuda a atenuar o problema enquanto usuário ou pessoa afetada pelo problema. Lembrem-se, vocês, ao final da matriz de alinhamento, deverão escolher uma ideia para seguir no desafio e passar para a próxima fase de prototipação. Assim, é importante manter em mente que a melhor solução possível para um problema deve levar em consideração os 3 pilares de inovação. 1. Humano. Por isso é importante saber quem é o seu cliente e o que ele deseja. 2. Tecnologia. Entender a fundo o problema, bem como o contexto em que ele está inserido. Por último, é o negócio, ou seja, o que é viável para o mercado. Por exemplo, se o preço condiz com o produto. Mais para frente, na aula assíncrona de modelagem de negócio, iremos aprofundar neste último tópico. Por fim, vamos passar para os critérios de avaliação que serão utilizados na correção da matriz de posicionamento. Serão os mesmos critérios norteadores da matriz, mas voltados apenas para a ideia escolhida pelo grupo. Relembrando, os critérios são inovação, escalabilidade, viabilidade, coerência e desejabilidade. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui e nos vemos na próxima videoaula. Tchau, tchau!